Feminismo islâmico, a luta das mulheres no Afeganistão. Você já ouviu falar do feminismo islâmico e a luta das mulheres afegãs? Com a volta do Talibã ao poder no Afeganistão no dia 15 de agosto de 2021, os olhos do mundo se voltaram ao país para discutir o retrocesso dos direitos humanos e a violação de direitos das mulheres. Desde o início do século XX, as mulheres afegãs lutam por mais liberdade e igualdade de gênero. Quando o Talibã assumiu o poder pela primeira vez no país, em 1996, os direitos e liberdades foram severamente restringidos. Em uma entrevista coletiva realizada em 17 de agosto de 2021, Zabihullah Mujahid, porta-voz do Talibã, afirmou que as mulheres poderão trabalhar. Ele também afirmou que o grupo não é o mesmo de 20 anos atrás e prometeu ação mais moderada. Ainda, diante das recentes atuações deste grupo, os casos de islamofobia, preconceito e ataques contra muçulmanos cresceram ao redor do mundo. Entretanto, é preciso ressaltar que grupos terroristas com teor religioso, como o Talibã, não são a mesma coisa que a religião do Islã. Assim, neste conteúdo você vai entender como a islamofobia atinge as mulheres afegãs, os direitos que elas possuem de acordo com os preceitos do Islã, a luta do feminismo islâmico e por que é importante distinguir o que diz a religião de como a cultura do patriarcado transformou a vida dessas mulheres. O que é o Islã e o que diz sobre os direitos das mulheres. O Islã é uma religião monoteísta, articulada pelo Alcorão, um texto considerado pelos fiéis como a palavra de Deus e que se guia pelos exemplos de Maomé, o último profeta de Deus. A palavra Islã significa paz, enquanto muçulmano significa quem se entrega a Deus de corpo e alma. Ser muçulmano significa adorar a um Deus único, fazer jejum, fazer 5 orações diárias, pagar o zakat, contribuição anual, e fazer o Hajj, peregrinação a Meca que é feita pelo menos uma vez na vida, se tiver condições físicas. Esses são os pilares da fé. O Islã também é claro em relação ao direito das mulheres. Desde o século VII, a religião prega o direito ao voto, direito à herança, direito ao divórcio, direito de escolher o marido, direito ao prazer sexual e ao conhecimento. Muitas vezes, as pessoas acham que o fato das mulheres estarem cobertas significa que elas não têm desejo e que elas não devem ser atendidas. A religião ensina sobre o respeito aos direitos e à vida das mulheres. Um exemplo disso é que o Islã pauta claramente que o marido não pode deixar a relação sexual sem que a mulher tenha sentido prazer. Ainda, como é explicado no artigo As Mulheres Muçulmanas Precisam Mesmo de Salvação, escrito pela antropóloga Lila Abu Lughod, para analisar sobre a atual situação de vida das mulheres afegãs, é necessário fazer um desdobramento histórico mais aprofundado para entender o direito das mulheres no Islã. Isso porque muitas vezes os debates sobre os direitos das mulheres se resumem a análises generalistas sobre a cultura religiosa islâmica. Um exemplo disso é mostrar as mulheres como oprimidas por conta das suas vestimentas, como a burca. O Talibã e a intervenção dos Sequawari no Afeganistão. O Talibã é um grupo extremista que reprime direitos fundamentais e, por conta disso, estima-se que 80% das pessoas que estão tentando refúgio desde maio de 2021, quando o Talibã já estava avançando nos territórios, são mulheres, meninas e crianças. Mas, como dito anteriormente, as vestimentas das mulheres estão ligadas à sua religiosidade. Portanto, essas mulheres devem ter a sua liberdade religiosa respeitada. A antropóloga Francirose Campos Barbosa ressalta que é preciso pensar também nos desdobramentos da história e da política para que chegasse ao atual estopim.
O maior exemplo disso foi a intervenção dos Estados Unidos ao Afeganistão após os ataques às Torres Gêmeas do World Trade Center em 11 de setembro de 2001. Segundo Barbosa, os estadunidenses invadiram o território com a justificativa da guerra contra o terrorismo. No entanto, esse fenômeno também ocorreu porque existe um grande interesse econômico naquela região, bem como existe um interesse em colonizar a região, os corpos, a estrutura social e a própria religião. As consequências da intervenção dos Estados Unidos no Afeganistão. A invasão dos Estados Unidos no Afeganistão teve início em 7 de outubro de 2001, a revelia das Nações Unidas, que não autorizaram uma ação militar no território afegão. A princípio, a invasão tinha como objetivo encontrar Osama Bin Laden e outros líderes da Al-Qaeda, destruir toda essa organização e remover do poder o regime talibã que dera apoio a Bin Laden. Com a morte de Bin Laden, em 2 de maio de 2011, os Estados Unidos permaneceram no território. Uma década depois, os Estados Unidos deixaram o Afeganistão e os fundamentalistas do Talibã retomaram ao poder em 2021. Segundo Abu Lughod, que é professora de Ciências Sociais no Departamento de Antropologia da Universidade de Columbia, em Nova York, em Iowa, essa argumentação de opressão da vida das mulheres muçulmanas justifica as diversas ações realizadas pelos Estados Unidos. Em seu artigo, a especialista reflete que as análises também deveriam mostrar sobre como a violência dos Estados Unidos destruiu o Afeganistão por conta de interesses econômicos. Inclusive, diversos grupos chegaram ao poder através de ações reacionárias que foram financiadas, em sua maioria, pelos próprios Estados Unidos. Movimentos das mulheres afegãs. Os movimentos sociais a favor dos direitos das mulheres no Afeganistão já estão organizados. E um exemplo disso foi a passeata em Cabul em defesa dos direitos conquistados nos últimos 20 anos, que ocorreu em 3 de setembro de 2021. É válido ressaltar que a maioria das historiadoras feministas ocidentais defendem que todos os movimentos que trabalham pela obtenção dos direitos da mulher devem ser considerados movimentos feministas, mesmo que eles não usem ou tenham usado o termo para se identificarem. Como é possível apoiar a luta das mulheres afegãs? A antropóloga Franci Rosi aponta que para ajudar as mulheres muçulmanas é necessário fazer uma escuta ativa, compreender a realidade delas e entender o que querem. Mesmo que as agendas e pautas sejam diferentes, é preciso dar protagonismo para que essas mulheres decidam o que é melhor para as suas vidas. Muitas pessoas utilizam frases da Simone de Beauvoir, que é uma grande referência feminista, e as relaciona com as mulheres afegãs. Mas não se pode subutilizar as falas dela para responder questões específicas de determinados grupos. Estamos falando de uma sociedade que tem concepções e realidades diferentes. Quem somos nós para dizer para essas mulheres que têm uma história muito mais longa que a nossa sobre o que elas têm que fazer? A especialista reforça que já existe um movimento de mulheres afegãs que estudam o Alcorão e estão realizando uma reforma na leitura para mostrar que alguns princípios estão sendo pregados de maneira errada pelos homens. Para a especialista, é necessário abrir rodas de debate para combater a ideia de que o terrorismo, violência e opressão estão relacionados ao Islã.